se fosse hoje, ele não precisaria ser um mendigo por causa da sua deficiência visual. Porque hoje, né, o sistema, hoje nós temos, né, vários sistemas, vários benefícios que ajudam essas pessoas, né? E o deficiente físico, visual, físico, que seja, ele era um deficiente visual. Se fosse hoje, ele receberia um benefício do governo, né, pela sua, né, visão, para ele não ter a vista, para ele não ter como trabalhar, para ele não ter como sustentar. Mas aquela época, irmãos, não era dessa forma. Aquela época, irmãos, a pessoa que ele era deficiente, ele era rejeitado pela sociedade. Ele era abandonado à própria sorte. Né? Independente se você fosse deficiente, você era excluído da sociedade. E esse homem, a Bíblia não relatou quantos anos ele tinha, nem há quanto tempo ele vivia pelas ruas de Jericó, mas eu creio que já tinha um bom tempo, porque ele ficou até apelidado de cego de Jericó. E a palavra de Deus vai dizer que esse homem, ele estava um dia sentado à beira do caminho. E ali, ele ouvindo que Jesus ia passar. E eu creio porque ele sendo um cego e mendigo, quem é morador de rua sabe de tudo o que acontece. Aleluia. Porque estava escutando tudo ali, o mendigo sempre sabe de tudo. Provavelmente esse cego, ele deveria ter ouvido falar de um Jesus que fazia maravilha, um Jesus que estava libertando, um Jesus que estava ressuscitando morto, um Jesus que estava curando paralítico. Então ele pensou assim, se ele faz todas essas maravilhas, ele também pode me devolver a visão. Porque a Bíblia fala que ele não era cego de nascença, que ele queria, quando lá no final, quando Jesus manda ele ter vista de novo, a gente vê que ele não nasceu cego. Então, irmãos, a Bíblia fala que ali, esse homem começou a gritar. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aquela multidão que seguia Jesus ali, tentou impedir ele de chamar a atenção de Jesus. A multidão ali tentou que ele calasse, tentou repreender ele para que ele não recebesse a bênção dele, para que ele não recebesse a vitória dele. E hoje em dia não tem sido diferente. Hoje existe várias multidões. Tem muita multidão que anda atrás de Jesus, mas a gente sabe que nem todos que estão atrás de Jesus estão ligados verdadeiramente a Jesus. Porque no meio de muita multidão ali, que a gente sabe que às vezes está dentro da igreja, muitos se levantam para tentar impedir a gente de receber a bênção da igreja. Muitas pessoas tentam querer condicionar quem que Jesus vai abençoar. Nós temos essa mania de achar que o fulano está nas drogas, que o fulano está na prostituição, que o fulano é um morador de rua, como ele era um morador de rua, ele não podia ser abençoado, ele tinha que ser excluído da sociedade, ele não podia ter uma mudança de vida, mas Jesus veio para mudar. Meu Deus! Jesus veio para mudar, veio para salvar aquele que está perdido. Jesus veio para transformar aquele que já está são, não. Ele veio para quem está doente. Glória a Deus! Entendeu? Então hoje, igreja, né, por mais que muitas pessoas, às vezes, né, tem várias multidão que anda atrás de Jesus, mas nem todo mundo. Né? Ali ninguém, no meio daquela multidão, se levantou para defender aquele cego. Ninguém foi ali, né, fizeram a multidão, né, mas Jesus arrastava a multidão, mas muitas pessoas andavam atrás de Jesus atrás de cura, outros andavam, né, por curiosidade, né? Então eram vários tipos de multidão. E a casa do Senhor hoje também tem vários tipos de multidão, nem todo mundo está ligado na mesma ligação. Mas aquele cego, ele não se intimidou. Ele continuou gritando, Jesus tem misericórdia. Jesus tem misericórdia de mim. E Jesus quer isso de nós. Jesus sabia que tinha um cego mendigo ali, que precisava dele, que estava ali necessitado, sedento de um milagre, porque Jesus sabe
E Jesus quer não ouvir nós falar. Glória a Deus. Jesus quer ouvir nós falar com Ele. Jesus quer intimidade. Aleluia. Jesus quer ouvir nossa voz e falar: Jesus, tem misericórdia de Meu mim. Deus. Ah, Jesus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Jesus quer ouvir nossa voz. Jesus quer ouvir nós descer. Meu Deus. Jesus quer que nós vencemos qualquer barreira, principalmente a multidão. Porque maior que a multidão é Jesus que vai na frente dele. Aleluia, Em Jesus. nome do Senhor Jesus, Jesus quer que nós gritamos por Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Glória a Ele Deus. quer intimidade. Aleluia. Ele quer que nós chamamos a atenção dele. Mas nessa noite o que eu quero dizer, Meu aquele Deus. cego, ele não se intimidou, ele continuou gritando. Até que Jesus, ouviu e perguntou o que ele queria receber. O que queres que eu te faça? Meu Deus. E a Bíblia fala que Jesus ele falou que eu vejo. E o que eu quero te dizer nesta noite, que a Bíblia não vai relatar, né? Mas como o texto já fala, ele não nasceu cego. O texto não relata, mas se você for meditar profundo sobre a história, esse rapaz, esse homem, ele tinha uma família. Né? E se você for pesquisar profundo, ele era um rapaz bem sucedido. Ele tinha tudo, Samara, para ter um futuro brilhante, porque segundo, se você estudava profundamente, o pai dele era um homem que era um comerciante na época, né, que era militar, que tinha um comércio. Só que o pai dele, juntamente com outros da época, aposentado, militar, se levantou na época contra o governo da época. Ele se levantou e ali o governo da época que estava comandando, ele pegou esse rapaz e pegou todos os outros que estavam nessa mesma contra o governo, como o pai desse rapaz, e matou todos os filhos que tinha, eles pegavam e arrancavam os olhos. Eles não matavam, eles arrancavam os olhos para servir de exemplo para os outros, para ninguém poder fazer a mesma coisa. E devido a essa causa, devido a esse rapaz ter perdido a visão dele, perdido a vida que ele tinha, ele foi sido levado a morar na rua. Esse jovem que provavelmente que poderia ter um futuro brilhante, que podia trabalhar com o pai ali, que talvez projetava trazendo para o dia de hoje, fazer uma faculdade, constituir família, ser um jovem provedor. Meu Deus. Mas esse jovem, infelizmente, ele teve sua visão tirada, arrancada. E quando ali ele teve sua visão arrancada, tirada, ele perdeu tudo que ele tinha. Meu Deus. E eu quero dizer nesta noite, igreja, quantas vezes o inimigo tem tentado arrancar tudo de nós? Quantas vezes o inimigo tenta arrancar tudo de nós? Tenta arrancar os nossos sonhos. Quantas vezes o inimigo tenta arrancar o nosso projeto, a nossa convivência boa com família, com filhos, com a sociedade? Quantas pessoas o inimigo tem arrancado das suas casas, joga nas drogas, está vivendo lá no mundo, na vergonha, na miséria, na destruição. Quantas famílias o inimigo tem derrotado? Meu Deus. O inimigo ele não brinca de ser inimigo. Ele sempre vai tentar arrancar o que nós temos. É verdade. Principalmente a nossa comunhão com Jesus. Meu Deus. O alvo primeiro dele é tentar arrancar a nossa comunhão com Jesus, porque ainda que ele arranque de nós, às vezes a nossa saúde, às vezes a vida sentimental, às vezes que ele arranca familiar, ele arranca a sua estabilidade financeira, mas enquanto nós tivermos Jesus conosco, nós sabemos que nós vamos vencer. Ele é maior. Porque na hora que ele falar, que ele chegar e dar ordem
determinar, irmãos, né, tudo aquilo que nós tivemos perdendo, nós vamos ter de volta. Aleluia. Porque Ele é, sempre será o todo. Meu Deus. Glória a Deus. Mas eu fico imaginando que, né, como aquele homem ali, que muitos ali olhavam para ele, deveria pensar que ele ia morrer naquela situação de vergonha, que ele ia morrer naquela situação de humilhação, né, de derrota. E muitas vezes na nossa vida, sabe, Samara, nós estamos passando por certa situação e que a gente está, né, passando num deserto, passando situações difíceis, e muitas vezes a sociedade olha para a gente e pensa a mesma coisa. Pensa, sabe, ô pastor, que nós vamos morrer naquela situação. É verdade. Que nós vamos morrer naquela situação de fracasso, de derrota, de vergonha, que Jesus nunca vai mudar o quadro da nossa história. Né? Porque imagina aquela sociedade antigamente. Vocês podiam imaginar que Jesus ia mudar o quadro da história daquele mendigo. Jamais. Mas Jesus, com a sua onisciência, né? Ele sabe de tudo. Aleluia. E por onde ele passava, ele sempre sabia de tudo, sempre sabia quem precisava de tudo, pastor Elmar. E hoje ele não é diferente. Ele não mudou, ele sabe de tudo que nós precisamos, mas nós temos que fazer como aquele servo de Jericó, gritar por ele, pedir, insistir. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, olha, Jesus, olha, eu pedi isso, Jesus, olha, Jesus, a minha situação financeira não está boa. Olha, Jesus, olha, está difícil. A minha situação conjugal, ou profissional, ou aquele sonho, ou aquele projeto ministerial que o Senhor te chamou para algo, mas a multidão se levanta e fala: você não vai romper, você não vai conseguir. Tenta diminuir, tenta impedir. Tenta impedir a gente. Da igreja, muitas vezes sabe que tem um chamado. Muitas vezes na igreja a multidão tenta nos parar, nos orar ali. Outros tentam nos imaginar. Tenta nos parar. Fulano não vai. Fulano não vai conseguir, porque ele cai. Mas Jesus é aquele que nos põe de pé todo dia. Aleluia. Nós nunca podemos perder esse contato de estar gritando por ele todo dia. Como o servo de Jericó fez. Nós não podemos perder esse contato, nós não podemos deixar, sabe, ô irmã Janaína, a multidão nos calar. A multidão nos parar, porque a multidão quer que nós ficamos no chão, quer que nós ficamos jogados ali como o cego ficou. Mas Jesus, ele é misericordioso, ele é aquele que quer mudar a história sempre, todo dia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, para o nome dele ser glorificado. Entendeu? E aquelas pessoas ali que tentavam repreender, que repreenderam, que queriam calar aquele cego, mas não conseguiram. E naquele momento ali, pastor Elmar, que Jesus falou com ele, né? Recupera a vista. Outras Bíblias falam, tenha a vista de novo, ou tenha a visão, né? E muitos pensaram que ele ia morrer naquela situação de vergonha. Muitos pensaram, mas naquele momento ali, sabe, que Jesus mandou ele enxergar. Ele voltou, ele teve a visão novamente. Aleluia. Naquele momento ali, sabe, Samara, Deus restituiu a visão dele. E naquele momento ali, sabe, quando Deus restituiu a visão dele, a Bíblia fala que ele seguiu Jesus. Eu quero imaginar, igreja, que ele voltou lá para a casa dele, lá para a terra dele. Eu quero imaginar aqueles que ficaram sabendo que ele estava mendigo na rua de Jericó há tempo. Imagina eles vendo aquele homem voltar para a casa dele com a visão de volta, Jesus devolvendo a dignidade para ele, e ele voltando para ali começar a reconstituir tudo aquilo que ele foi tirado. Aleluia. Glória a Deus. Imagina ali como que aquele pessoal ficou impactado, sabe por quê? Igreja, sabe, Samara? Porque as pessoas sempre acham que Deus não vai restituir a nossa vida.
Muita gente nunca espera, irmão Alexandre, que Deus vai restituir a nossa vida. Meu Deus. São poucos que às vezes torcem e são poucos às vezes que olham e falam: Jesus, ajuda o meu irmão, ajuda a levantar ele de novo, restitui a vida dele. São poucos. Muitas vezes, igreja, até o sangue do nosso sangue às vezes não torce para a gente. Mas Jesus não. Jesus, ele vai sempre estar pronto para querer restituir, nos levantar de novo, para fazer tudo novo, aquilo que foi destruído. Meu Deus. Não Glória a importa o que seja, não importa qual área seja, porque para Jesus não há impossível. Aleluia. O impossível é para nós, é para o ser humano, mas o Senhor é especialista em fazer aquilo que ninguém acredita. Jesus trabalha com o improvável. Nós trabalhamos com coisa previsível, mas Ele trabalha com coisa imprevisível, não é, pastor? Ele trabalha com o improvável. Meu Deus. Eu imagino, né, quando ele voltou para a casa dele, como que foi impactante, porque Jesus, ele é de impacto. Jesus quer sempre fazer coisas para impactar, coisas normais, nós normais que fazemos. Mas Jesus faz coisa sobrenatural. E a restituição da visão daquele homem, né, foi um sobrenatural. Eu imagino como que impactou aquele lugar. É verdade. E Jesus é o mesmo. Meu Deus. Não importa, e nessa noite eu estou aqui falando com a igreja. Meu Deus. Não importa o que o inimigo tem tentado ou tem tirado da nossa vida. Aleluia, Jesus. Né? Meu De Deus. repente o inimigo vai lá e toca na nossa saúde. Ele tira a nossa saúde, nos coloca debilitado para poder destruir nossos sonhos, para poder nos parar. Mas Jesus, ele é médico do médico. Aleluia, médico por Jesus. excelência. Meu No Deus. tempo dele, se ele quiser, ele vai restituir a saúde. Aleluia. Ele não é limite para ele, é limite para nós, Meu é Deus. limite para medicina. Mas ele vai além de tudo isso. Ele é do Senhor, entendeu? Independente que seja, às vezes é um projeto que a gente, às vezes você tem um projeto profissional, alguma coisa que às vezes você tinha desejo, mas às vezes por alguma palavra, alguma coisa, dificuldade, você desanimou, mas Jesus restitui isso. Aleluia, também. glória a Deus. Não há coisa que Jesus não restitui. É Pode ser que seja Deus, também, Deus, né? Deus. Na vida sentimental, que às vezes, né, não está fluindo bem, está passando por um problema Deus. sentimental, mas Jesus é especialista na área sentimental também. Aleluia. Com aquilo que ele possa restituir. Às vezes pode ser familiar, Jesus também restitui. Porque ele faz tudo aquilo impossível, além daquilo que nós pensamos e esperamos. Jesus nunca faz aquilo que eu e você esperamos. Meu Deus. Ele faz além daquilo que imaginamos. Aleluia, glória a Deus. Jesus que restituiu a vida daquele cego, ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Ele é o nosso Jesus. Ele Aleluia. Ele quer restituir a nossa vida, aquilo que nós queremos. Não importa. De repente, né, às vezes a gente está fervoroso da presença de Deus, às vezes em situações, deserto, que às vezes a gente fica às vezes meio abatido, mas Jesus restitui. Aleluia. Jesus Glória a restitui vida espiritual. Jesus restitui tudo isso, igreja. Jesus é o Deus do impossível. Não importa. Não importa qual é a situação que seja. Meu Deus. O que você tem passado, o que eu estou passando, mas uma certeza nós temos. Jesus é aquele que pode todas as coisas. Glória a Essa Deus. noite ele fala para mim e fala para você. Eu sou o Deus da restituição. Meu Deus. Eu não sei o que os irmãos, e que os irmãos precisam que o Senhor restitui. Aleluia. Ele sabe. Jesus. Mas o que os irmãos têm que fazer, nós temos que fazer, que eu estou aqui também. Às vezes a gente, né, igual eu vi uma irmã pregando, falando, Meu muitas Deus. vezes a gente está aqui falando, mas às vezes, né, aquilo a gente está precisando, aquilo muito mais, às vezes, que até quem está ouvindo, né, o Senhor é aquele que vai restituir. Mas nós temos que continuar gritando, continuar gritando Meu como o Deus. cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Não deixa de te enganar mais. Não
multidão impedir Jesus de instituir aquilo Meu Deus. que a igreja precisa.